Relato de casa mal assombrada. A entidade que escondia minhas coisas. Na casa dos meus pais, onde cresci, coisas estranhas aconteciam o tempo todo. Uma das coisas mais comuns era ver as luzes acenderem e apagarem sozinhas. Mas o detalhe estranho era que os interruptores da casa eram dimmer. As luzes nunca simplesmente ligavam ou desligavam completamente, elas diminuíam sozinhas ou aumentavam até uma iluminação fraca, como se alguém estivesse girando o botão devagar. No meu quarto, o interruptor fazia um clique alto quando saía da posição desligada. Lembro-me claramente da noite em que eu estava assistindo TV no escuro. De repente, clique, a luz acendeu sozinha até a metade. Eu pulei na mesma hora e corri até o interruptor para desligá-lo. O mais assustador era que, para desligar completamente, eu precisaria girar o botão mais de uma volta inteira. Aquilo não acontecia sozinho por acidente. Eu nunca cheguei a ver os interruptores girando diretamente. Afinal, ninguém fica encarando interruptores. Mas eles se moviam. E aquilo era real. Com o tempo, comecei a me acostumar com coisas estranhas naquela casa. Até o dia em que algo aconteceu bem na minha frente. Eu estava no banheiro escovando os dentes, olhando para o espelho, quando percebi um movimento pelo canto do olho. Era um rolo vazio de papel toalha que estava em pé sobre a pia. Nós costumávamos guardar aqueles rolos para nossa cachorra, porque ela adorava destruí-los. Eu vi o rolo deslizar pela pia, talvez de poucos centímetros. Na hora, tentei convencer a mim mesmo de que tinha imaginado aquilo, que era apenas visão periférica me enganando. Mas eu sabia o que tinha visto, então fiz algo que até hoje parece absurdo. Mas naquela época já parecia natural para mim. Fiquei encarando o rolo e disse em voz alta: "Se você realmente se moveu, faz isso de novo." O banheiro ficou em silêncio. Eu permaneci olhando, 10 segundos, talvez mais. E justamente quando eu estava prestes a desistir, o rolo deslizou novamente. Mas dessa vez, muito mais longe. Algo entre 10 e 15 centímetros bem na minha frente, sem dúvidas, sem toque, sem corrente de ar. Não havia ventilador naquele banheiro, nenhuma janela aberta, nada que pudesse explicar aquilo. Outra vez, vi o que parecia ser uma menina correndo pelo corredor, indo do quarto dos meus pais em direção ao meu quarto. Na hora, achei que fosse minha irmã. Gritei para ela sair da linha enquanto corria atrás dela pelo corredor, mas quando cheguei, não havia ninguém. Depois de tantos episódios, comecei a acreditar que aquilo talvez fosse o espírito de uma criança. Não parecia algo maligno, parecia mais brincalhão, como se gostasse de assustar as pessoas, ou especificamente eu. Às vezes eu até imaginava aquela menina rindo depois de me assustar, então comecei a falar em voz alta, dizer que não estava bravo, mas que aquilo me assustava e que eu queria que parasse. E o mais estranho, depois que eu comecei a fazer isso, as coisas praticamente cessaram, até o dia dos cigarros. Eu tinha acabado de chegar no quarto e coloquei meu maço de cigarro em cima da TV, enquanto eu tirava as coisas dos bolsos. Imediatamente virei para tirar a jaqueta. Foram literalmente poucos segundos. Quando me virei de volta, o cigarro tinha sumido. Simplesmente desapareceu. Procurei em todos os lugares. No chão, debaixo da TV, debaixo da cama, nos móveis, nada. Não existia lugar nenhum onde ele pudesse ter caído sem que eu percebesse. E eu teria ouvido se caísse. Naquele momento, eu pensei imediatamente: está acontecendo de novo. Então, lembrei que falava em voz alta parecia funcionar. Fechei os olhos e disse algo como:
Tá bom, muito engraçado, você me pegou. Mas eu realmente preciso deles de volta agora, por favor. Quando abri os olhos, o Márcio estava ali, bem na minha frente, exatamente onde eu tinha colocado antes. Nunca mais vou esquecer aquilo. Porque eles não estavam lá. Eu tinha acabado de procurar. E então, simplesmente, voltaram. Até hoje eu penso nisso, porque se eu não tivesse fechado os olhos, o que eu teria visto? Os cigarros flutuando pela sala? Suspenso no ar acima de mim? Eu realmente não sei. Mas uma pergunta ficou comigo desde então. Quando algo assim esconde objetos da gente, para onde eles vão? Segundo relato, o homem alto nas sombras da minha casa. Me mudei para esta casa há cerca de 7 meses. Ela é antiga, muito antiga, grande, silenciosa, cheia de sombras. Eu moro aqui com meus 2 filhos pequenos e uma amiga. Minha amiga é muito espiritualizada, ligada à bruxaria e esse tipo de coisa. Desde o começo ela dizia que havia alguém na casa. Na época eu não levei muito a sério, mas então comecei a ver coisas também. Quando eu fico sentada na sala de estar, consigo enxergar a sala de jantar perto da cozinha e o corredor da entrada. A casa tem tetos muito altos, iluminação ruim e um ar pesado, quase melancólico. Foi ali que eu comecei a vê-lo. Primeiro, apenas pelo canto do olho, uma figura alta atravessando a sala de jantar ou a cozinha. Sempre rápido, sempre desaparecendo no instante em que eu virava a cabeça. Mas esta noite foi diferente. Eu olhei diretamente. Por um segundo inteiro eu vi ele. Sem dúvida alguma. Era um homem muito alto, idoso, vestido completamente de preto. Mas não era exatamente roupa. Era como se ele fosse feito de sombra. Ele estava parado, imóvel, parcialmente escondido na escuridão da sala, só observando. E então desapareceu. Mas ele não é o único. Também existe uma criança. Às vezes eu vejo uma cabecinha surgindo na quina da porta. Outras vezes, uma pequena sombra correndo rapidamente pelo corredor. Ela parece gostar especialmente do banheiro do andar de cima. Já aconteceu de estar tomando banho e ouvir risadinhas logo do lado de fora da cortina. E a cortina, não importa quantas vezes tentamos fechá-la, ela sempre acaba aberta de novo. Objetos no banheiro desaparecem constantemente. Escovas, frascos, coisas pequenas, depois reaparecem em lugares completamente aleatórios. E antes que alguém tente explicar dizendo que são meus filhos, não são. Essas coisas acontecem quando eles estão dormindo ou quando estão na casa do pai. No começo, tentei encontrar explicações lógicas, porque eu nunca fui exatamente uma pessoa que acreditava cegamente em fantasmas. Mas agora, não sei mais. Minha amiga já viu a mesma coisa que eu. Recentemente, meu namorado dormiu aqui pela primeira vez. Ele ficou no sofá da sala. Na manhã seguinte, comentou casualmente que tinha visto um homem alto e a criança. E um assustador. Ele descreveu os dois exatamente da mesma forma que nós, mesmo sem que eu tivesse contado detalhes para ele antes. Apesar disso, curiosamente, eu não sinto medo. É estranho dizer isso. A casa não parece maligna. Na verdade, às vezes sinto o oposto. Como se ela estivesse feliz por termos vindo morar aqui. Existe uma energia nesse lugar que nunca senti em nenhuma outra casa. Quase como a própria casa estivesse viva. Eu sei como isso soa, parece loucura, mas é exatamente essa a sensação. Ainda assim, o homem alto me incomoda, e a criança também.
Não porque parecem agressivos, mas porque sinto que estão sempre observando, como se estivesse esperando alguma coisa. E honestamente, eu não sei o que eles querem. Talvez nada. Talvez apenas coexistir. Ou talvez eles nunca tenham ido embora.